Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai ver o resumo completo do Monday Night Raw do dia 4 de agosto de 2025, falando sobre tudo o que aconteceu no show. O Tiozão tá um pouco cansado depois de 4 dias de live, então a gente vai fazer a coisa um pouco mais ágil hoje, mas sem deixar cair a qualidade. Então se você quiser continuar a ajudar o nosso canal, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede, deixando seu like, se inscrevendo no canal, clicando no sininho para receber as notificações, deixando seu hype e, acima de tudo, assistindo esse vídeo do comecinho até o finalzinho para ajudar a gente a continuar a ser divulgado pelo YouTube, beleza? Então vamos embora, vamos começar com a promo inicial do show, né? O grupo do Seth Rollins veio para o ringue. É importante notar que o grupo, no final das contas, no final da promo, o Seth Rollins ele disse que o nome do grupo é Division, então o Gui lá da Somos Pro Wrestling, que falou que o grupo deveria ter esse nome, acho que pouco depois da WrestleMania, acabou matando a charada aí com o nome do grupo. E também chamou a atenção, né, o Bronson Reed com os tênis, né, que ele roubou do Roman Reigns. O início da promo, o Paul Heyman chegou, ele falou que ele é o maior de todos os tempos, né, falando no microfone, mas ele também é apenas um humilde oráculo, ele diz que ele se sente humilde por estar do lado do futuro da companhia. O Bron Breakker, né, que é o Big Dog que patrulha o quintal, e também referencia-se ao Tribal Thief, né, que é o ladrão tribal Big Bronson Reed, aquele que detém a Shula Fala. Cara, olha, quando o Paul Heyman falou essa, cara, eu nem acreditei quando eu vi um negócio desse, porque assim, é esculhambação total pra cima do Roman Reigns, né? Mas enfim, ele fala que o público poderia estar pedindo agora o OTC ou o CM Punk, né, e tudo mais para ele apresentar, mas não que ele iria apresentar o verdadeiro campeão, o Seth freaking Rollins, né? E aí ele diz que o Seth roubou o título, né? E fez uma apresentação para o Seth como novo campeão mundial. O Seth, então, ele cumprimenta a cidade de Brooklyn e fala que todo mundo deveria ter vergonha por terem virado as costas contra ele depois da WrestleMania, né? Ele também fala que ele é o campeão mundial, não o Punk nem o Reigns. Ele fala que todo mundo no vestiário que tentou impedir que ele usasse o Money in the Bank também deveria se sentir envergonhado. O Seth zomba de todo mundo nos bastidores achar que é muito esperto e inteligente, mas ele lembrou que ele sempre tem um plano B, né? Aí o plano B, aquela história do plano B, que a gente ficou se perguntando o que era, pelo visto, essa história não era o quinto homem do grupo, né? O quarto lutador. Ele também fala que ele revelou esse plano B apenas para duas pessoas. O primeiro era a sua esposa, a campeã intercontinental Becky Lynch. Chamou a atenção porque geralmente é muito raro eles mencionarem de nome, né, os dois, né? Eles ficam falando ali que eles são, né, que têm esposa, o marido gostoso e tudo mais, mas eles nunca referenciam quem são na frente das câmeras no universo da WWE. E eles finalmente referenciaram. E depois também falou que contou para o oráculo Paul Heyman. Segundo a Becky Lynch, na verdade o Seth Rollins, numa entrevista para o Rich Eisen, na verdade ele contou para Becky Lynch e para a filha. E aí quando ele contou para a filha e pediu para a filha não falar nada, a filha foi e contou para a professora dela na escola. Mas aí a professora guardou o segredo, então a história não vazou. Imagina se a professora desse com a língua nos dentes, né? Enfim, ele diz que eles conseguiram o que queriam, que eles são o passado, o presente e o futuro da companhia. Esse é o caminho, essa é a visão. E depois ficou confirmado que realmente o nome oficial do grupo é The Vision, a visão. Só que enquanto ele fala isso, o LA Knight resolve vir pro ringue, né? E aí ele basicamente ele diz que ele não estava ali para brigar. E ele fala que o Seth Rollins ele fingiu a contusão no Money in the Bank porque ele não queria tomar uma surra do LA Knight. E aí ele diz que ele tirou um tempo de folga, quis vir aqui porque ele falou que ele foi o último a derrotar o Seth Rollins e quer ser o próximo a derrotá-lo novamente, não só machucando ele, mas tirando o seu campeonato mundial peso pesado. E aí ele desafia o Seth Rollins para uma luta ali naquele momento, né? O Seth Rollins ele chega a ficar animado, mas ele diz que não. Mas aí o Adam Pearce vem para o ringue e diz que sim. Então ele marca uma luta entre os dois mais para frente no main event pelo campeonato mundial peso pesado. Depois tiveram umas hilaridades nos bastidores do Judgment Day, né? O Dominic
falando com a Raquel Rodrigues e a Roxane Perez, que haviam perdido o título, e aí a Raquel e a Roxane elas saem para poder se recuperar. Nisso que o Judgment Day tá caminhando, eles batem de frente com o Dragon Lee e a LWO. O Dragon Lee ele acaba desafiando o Dominic para uma luta e o Dominic aceita. Na hora eu até pensei que ia ser 3 contra 3, mas acabou sendo o Dominic contra Dragon Lee. E aí depois disso o AJ Styles ele se aproxima do Dominic, dá crédito pela vitória no SummerSlam, mas fala que ele ainda está atrás do título. E lembrou que ele é um dos melhores e diz que o tempo do Dominic como campeão está se esgotando. Então, nada demais debaixo do sol, apenas o AJ Styles se mantendo no cenário do campeonato intercontinental. Depois disso, nós tivemos a primeira luta da noite entre o Rusev e o Sheamus, que foi uma boa luta em que os dois se estraçalharam pelo ringue, mas ela terminou num duplo count-out, quando o Rusev e o Sheamus foram para fora do ringue. O Rusev pegou o Sheamus na barricada e começou a aplicar o 10 Beats of the Boundary, né? Socando o peito dele. O Sheamus inverteu, começou a aplicar o 10 Beats of the Boundary no Rusev, e o juiz que estava no ringue contou 10 e e simplesmente acabou com a luta com duplo count-out. E aí depois eles continuaram se estraçalhando, e eles se estraçalharam ao longo do show. Eles chegaram a passar se arrebentando nos bastidores na frente da Alexa Bliss e da Charlotte, que estavam vindo pro ringue para promo delas, e também na frente do Sami Zayn. O Sami Zayn estava dando uma entrevista, eles aparecem, o Sami Zayn vai tentar apartar os dois e o Rusev simplesmente dá um soco na cara dele, e isso acaba setando uma luta para a semana que vem entre Sami Zayn e Rusev. Então a gente vai ter essa luta na próxima semana. A luta do Rusev e do Sheamus durou 11 minutos, e eu dei 3 estrelas, porque foi uma luta boa enquanto durou. Depois disso, nós tivemos uma luta entre o Penta e Grayson Waller, que foi setada nos bastidores quando o Big G apareceu para conversar com eles, né? O Kofi Kingston e o Xavier Woods ainda vestidos de viúvas, né, por terem perdido o título. O Xavier Woods estava com um chapelão, vou até mostrar aqui rapidinho, ó. Ele estava usando esse chapelão gigantesco, né, enorme e todo espalhafatoso. Aí o New Day fala que eles ainda estavam de luto, sem clima para lutar, mas o Grayson Waller resolve ir até o Adam Pearce e pedir para que o New Day recebesse uma luta pelo título. E o Adam Pearce fala que não, que eles precisavam conquistar esse direito, né? Só que no processo ele interrompeu uma conversa do Adam Pearce com o Penta, né? E aí, basicamente, o Grayson Waller chama o Adam Pearce de carequinha, e aí o Adam Pearce fala, então tá bom, vamos fazer o seguinte, ó, já que você tá aí animado, eu tava conversando aqui com o Penta e eu acho que eu resolvi a situação dele, eu vou botar vocês dois numa luta. E a luta aconteceu, o New Day no início não veio para poder guardar as costas ali do Grayson Waller, mas depois, no meio da luta, eles apareceram e foram pro comentário, né? Mas eles não influenciaram em nenhum momento a luta, nem ajudaram o Grayson Waller, né? Chamando a atenção do Penta, nem nada do tipo. No final das contas, o Penta venceu a luta com o Mexican Destroyer, sem interferência do New Day. Uma luta de 11 minutos que eu dou 3 estrelas e 1/4. Foi uma boa luta de TV, apesar do New Day atrapalhar muito com o comentário. Assim, narrar a luta, ou ver uma luta com o New Day no comentário é muito ruim. Nessas horas dá vontade de botar dublado, porque aí não tem essa falação do New Day durante a transmissão. Mas no final das contas, o New Day foi lá, foi ver como é que estava o Grayson Waller, não sei o que e tal. O Penta chegou e empurrou o Xavier Woods por cima do Kofi Kingston, que estava vendo o Grayson Waller, né? Isso depois que o Penta falou para que eles não se metivessem nos assuntos do Penta, né? E aí o Xavier Woods começou a discutir com ele e tudo mais, e aí o Penta fez isso, empurrou o Xavier Woods, depois pegou o chapelão, jogou para cima deles, mandou um tope carrilho por cima das cordas para acertar o New Day, e depois o Penta veio pro ringue, botou o chapelão e fez a sua dancinha. Então, assim, a estrela dessa luta foi esse chapelão que o Xavier Woods utilizou durante a luta. Depois disso, nós tivemos uma promo básica da Naomi, que infelizmente aconteceu durante o intervalo, né? A gente não gosta muito quando isso acontece. Ela esculhamba New Jersey, ela achava que estava numa situação ruim em New Jersey, mas depois ela percebeu que ela caiu numa situação pior quando foi para o Brooklyn, né? Que é onde aconteceu o show. Brooklyn fica em Nova York.
E aí ela fala que lá cheira mal, que tem muito lixo e obras, fala pra ninguém ir pra Flórida e diz que ela se saiu como campeã no SummerSlam e ela vai cuidar da divisão feminina do Raw. E aí a grande parada é que ela falou que o nome da sua próxima adversária era Stephanie Velcro, né? Em vez de Stephanie Vacan, chamou de Stephanie Velcro. Só que teve um pequeno problema de timing, né? Eu não sei se o câmera tava sem o fone, o que aconteceu. A Naomi simplesmente desembestou na promo, o relógio do intervalo zerou e eles cortaram ela. Então ficou meio feio para quem estava acompanhando no intervalo. Quem não acompanhou o intervalo não viu isso, mas quem estava acompanhando o intervalo viu que acabou ficando meio feio, que a Naomi, coitada, campeã mundial feminina, acabou sendo cortada na sua promo. Depois disso, nós tivemos uma promo da Charlotte Flair e da Alexa Bliss, que vieram para o ringue. Basicamente teve aquela brincadeira, né, de se elas são amigas, se não são amigas. A Charlotte fala que ela é uma dor no traseiro, né, utilizando o termo, a palavra com A, que seria S em inglês, em vez de fazer a palavra com F, friends, que é a palavra que a Alexa Bliss fala que a Charlotte não consegue dizer. Aí fica aquela brincadeira, a Charlotte fala que já foi várias vezes campeã, pergunta quantos títulos a Alexa teve. Quando a Alexa foi falar o número de títulos que ela teve, simplesmente a Judgment Day veio pro ringue, a Roxanne Perez e a Raquel Rodrigues, dizendo que elas querem, que elas sabem que elas não têm o direito imediato a uma revanche, mas elas querem recuperar o título ainda essa noite. Né? Nisso, a Alexa Bliss e a Charlotte Flair concordam, dizendo que não recuam de desafio. O Adam Pearce chega, fala que não gosta de rematches imediatos, mas acaba concordando, porque a noite não é uma noite normal, não é um dia normal. Então, ele faz a luta. E no final das contas, né, foi uma boa luta, tá? Foi uma luta de 14 minutos e no final das contas a Alexa Bliss e a Charlotte Flair venceram. A Alexa Bliss ela foi colocar a Roxanne Perez no Sister Abigail. A Raquel Rodrigues foi entrar no ringue para tentar salvar. A Charlotte acertou um Big Boot nela e aí a Alexa conseguiu aplicar o Sister Abigail na Roxanne Perez para 3. Então 14 minutos de luta, 3 estrelas e meia, foi uma bela luta. E novamente, um Monday Night Raw, a melhor luta da noite foi uma luta da divisão feminina, é importante que a gente registre isso. Depois disso, nos bastidores, teve um momento que a Asuka e a Kairi Sane estavam conversando com a Io Shirai, perguntando se ela queria ajuda, ela disse que não, obrigada. Nisso chega a Rhea Ripley para falar com a Io. A Rhea fala que sabe que ela pediu uma luta pelo campeonato mundial feminino, uma luta individual. A Io fala que não foi ela que sofreu o pinfall no SummerSlam. A Rhea fala que respeita isso como uma ex-campeã e ela diz, olha, Naomi, vai lá, Io Shirai, derrota a Naomi e depois a gente vai se engalfinhar para poder lutar pelo título e eu vou conquistar o meu título mundial de volta. E aí a Io Shirai vem com um sorrisinho meio vilanesco, meio abusado, de novo falar que a Rhea Ripley nunca vai derrotá-la. Então chamou a atenção isso, né? E a Rhea Ripley simplesmente foi embora. Então para aquela galera que fala que a Rhea Ripley é mega forçada, vamos lembrar que a Io Shirai aqui pediu uma luta pelo campeonato mundial do nada e ela ganhou. Ela não foi pro fim da fila, a Rhea Ripley não foi pro fim da fila, ninguém foi pro fim da fila. Então, vocês que ficam utilizando esse argumento da Rhea Ripley ser forçada por ficar pedindo lutas pelo título, a Io Shirai acabou de conseguir isso. Depois disso, nós tivemos um segmento da Bayley procurando a Lyra Valkyria para procurar com ela. E aí, para poder conversar com ela, e aí a Lyra chega e fala, olha, por sua culpa eu nunca mais vou poder desafiar a Becky Lynch pelo título. Eu preciso sair desse vórtice de Bayley imediatamente. A Lyra diz que elas não são boas amigas umas para as outras, que elas não são amigas nem inimigas, ela só quer que a Bayley fique fora da vida dela. E aí ela vai embora e a Bayley fica em silêncio. Eu achei isso de uma hipocrisia gigantesca, porque afinal de contas isso tudo começou quando a Lyra Valkyria resolveu se meter na luta da Bayley contra a Becky pelo título intercontinental, causando de propósito a desclassificação da Bayley quando ela atacou a Becky Lynch. Já no caso da luta da Lyra no SummerSlam, foi sem querer. A Bayley tentou ajudar e aí ela acabou acertando a Becky Lynch sem querer. Então, assim, uma coisa é você errar, outra coisa é você fazer de propósito. Então, assim, a Lyra tá completamente errada aqui. Vamos ver o que vai acontecer se alguém vai virar rio aqui nessa situação. Depois disso, nós tivemos a luta do Dominic contra o Dragon Lee, que foi uma luta boa, tal, tava rolando tudo tranquilamente. E aí começaram as hilaridades, né? Apareceu o El Grande americano, né? O grande, né? O alto, que a gente tem visto ultimamente.
tentou atrapalhar a luta, o Dragon Lee mandou ele embora. Depois apareceu o pequeno, que a gente viu recentemente também. O Dragon Lee também conseguiu ele embora, mandar ele embora. E aí, do nada, da plateia, aparece um terceiro El Grande americano. E aí eu fiquei olhando assim e falei, gente, não é possível. Quantos El Grande americanos a gente vai ter que ter nesse show, né? Vai ter a família do El Grande americano, né? No final das contas, esse terceiro El Grande americano conseguiu chamar a atenção do Dragon Lee. E aí o Dominic Mysterio conseguiu fazer um rolamento no Dragon Lee, segurando nas cordas e vencendo a luta. Então, vitória do Dominic, uma luta de 9 minutos que eu dou 3 estrelas, foi uma luta boa. O Dominic mostrou belos movimentos durante a luta. E a pergunta é quem é esse terceiro lutador, né? Esse terceiro mascarado aí. Eu acho que o terceiro é o Omaz, então o mais alto seria o Mark Henry, o do meio seria o Great Khali e o mais baixinho seria o Omaz. Mas tem uns despeitados aí dizendo que o mais alto seria o Ludwig Kaiser, o do meio seria o Pete Dunne e o mais baixo seria o Tyler Bate. Mas eu não acredito nisso, isso aí é coisa da oposição. O fato é que certamente nenhum deles é o Chad Gable, como a gente dizia desde o começo. Depois disso, acabou que o AJ Styles veio para poder atacar o Dominic, porque o Dominic estava atacando o Dragon Lee, e ele conseguiu arrancar a bota do Dominic e atacar o Dominic com a bota e depois jogar a bota em cima dele. Então, essa história desses dois aí vai continuar por um tempo. Depois disso, nós tivemos uma batalha de promos, né? A Becky Lynch com a Nikki Bella. Tudo começou com a Becky Lynch vindo para o ringue com a sua team song nova. Ela diz que a Lyra Valkyria se foi, não vai ter mais oportunidades pelo título e ela quer novas competidoras para enfrentá-la pelo campeonato. E aí, quem aparece? A Nikki Bella, né? A Nikki Bella aparece, tem uma boa reação do público. Ela diz que ela sabe que a Becky é uma das maiores de todos os tempos, mas que ela sabia que ela pôde se afastar, sabendo que a divisão feminina estaria em boas mãos com pessoas como ela, mas que a Becky Lynch foi uma decepção, pois em vez de ele levar as mulheres, ela prendeu-as, botando-as para baixo, né? E aí ela fala que a Becky Lynch não foi legal, e questiona por que a Becky Lynch voltou, dizendo que talvez Hollywood não tenha sido o que ela esperava, né? Aí a Becky diz que não é isso, que ela é uma das estrelas do filme Help Gilmore 2, que tem na Netflix, e que ela teria feito o papel do que a Nikki Bella teria no filme ser cortado, né? A Becky Lynch dando a entender que puxou o tapete da Nikki. E aí a Nikki chama a Becky de mentirosa, assim como seu marido Seth Rollins. Ela diz que ela acreditou nas mentiras do Seth, mas que ninguém compra as mentiras da Becky, chamando ela de insegura e medrosa. E aí a Becky diz que ela e o seu marido gato são o maior casal da luta livre de todos os tempos e que no passado poderia ter sido a Nikki e o seu parceiro. E aí vem a fala da promo. Ela chega e fala: peraí, desculpa, ninguém mais pode vê-lo, né? E pra quem não sabe, na época do Total Divas, em 2015, quando a Nikki Bella também foi campeã das divas, ela aparecia no Total Divas e ela foi muito empurrada porque o namorado dela na época era o John Cena, né? Então daí você não pode ver o seu parceiro. E, cara, atraiu uma reação monstro da plateia, né? E aí a Becky diz que quando começou foi para combater a era Nikki Bella, né, lá em 2015, e que a Nikki fala que na sua era a Becky Lynch tinha medo de enfrentá-la em uma luta individual. E aí ela desafia a Becky para uma luta de título contra ela. A Becky diz que elas nunca lutaram uma contra a outra, e aí a Becky simplesmente manda um direto na cara da Nikki Bella, encerrando a situação. Então vamos ver aí, mas certamente muito em breve teremos Becky Lynch e Nikki Bella lutando pelo campeonato intercontinental da WWE. E por fim nós tivemos o main event, né, a luta entre o LA Knight e o Seth Rollins, que foi uma bela luta, tá, entre os dois se engalfinhando no ringue, dando vários movimentos. O LA Knight com uma boa sequência de movimentos de grande amplitude e tendo uma ofensiva durante a luta. Mas no final da luta, o Seth Rollins, ele já cansado do LA Knight, ele tira o tatame ali do chão da arena e ameaça dar um stomp no LA Knight nesse tatame. Só que quando ele está prestes a aplicar o stomp no LA Knight, o CM Punk apareceu, atacou o Seth Rollins e causou a desclassificação do LA Knight, né? A luta acabou, vitória do Seth Rollins por desclassificação, uma luta de 13 minutos que eu dou 3 estrelas, né? A luta foi boa enquanto durou, foi a história da noite. A interferência salvou o LA Knight de quase morrer com o stomp no chão da arena,
Mas o LA Knight, claro, não gostou nada disso. É óbvio, né? Ele até discutiu com o CM Punk durante a confusão. O CM Punk tentou atacar o Seth Rollins enquanto ele estava atacando o Seth Rollins. O Seth Rollins conseguiu despachar ele. Depois o LA Knight veio para atacar o Seth e aí do nada apareceu o Bron Breakker e o Bronson Reed. O Bron Breakker deu um spear cabuloso no LA Knight, né? Já tinha dado um spear no CM Punk. E aí o Seth Rollins veio e deu um stomp no LA Knight. Depois o CM Punk tentou voltar e aí o CM Punk engoliu um stomp. E aí é aquele negócio, né? Eles já prepararam o terreno para poder mandar um espia neles, né? E um tsunami, sendo que quando eles estavam fazendo isso, tocou a música do OTC e o Roman Reigns veio para o ringue, né? O Roman Reigns veio para o ringue, atacou o Bronson Reed. Quando ele foi atacar o Bron Breakker, nisso que ele estava atacando o Bron Breakker, montado no Bron Breakker, do nada o Seth Rollins aplica um stomp no Roman Reigns, né? E aí machuca ele pra dedéu. O grupo, né, da visão segura o Roman Reigns e aí o Bronson Reed, o Bron Breakker aplica um spear e o Bronson Reed aplica 2 tsunamis, estraçalhando o Roman Reigns. E para piorar a situação, depois dos 2 tsunamis, o que o Bronson Reed faz? Maloca os tênis do Roman Reigns de novo aqui, ó. Os 2 tênis do Roman Reigns. Quer dizer, o Bronson Reed está fazendo uma coleção de Jordans, né? Já tinha um, agora tem um outro par de tênis do Roman Reigns. Então, com essa cena, o show terminou. Assim, para mim, o show teve uma nota 7. Foi um bom show de televisão. É claro, às vezes a gente fica meio mal acostumado e tudo mais. A gente fica esperando um show com uma cena mais impactante e tudo mais. Mas claramente esse show foi para solidificar o grupo The Vision como esse grupo dominante da WWE, né, no Monday Night Raw e solidificar aí o Seth Rollins como novo campeão mundial. Então, o que vai acontecer agora a gente não sabe, mas é bem provável que tenha uma luta de 3 contra 3 aí, do The Vision contra o LA Knight, o CM Punk e o Roman Reigns. A gente só não sabe quando vai acontecer, talvez aconteça no Clash in Paris, talvez aconteça mais para frente. Vamos ter que aguardar para ver o que vai acontecer. E muito obrigado pela audiência de vocês, agradeço vocês terem ficado até aqui, agradeço a vocês pela presença de vocês nas nossas lives, lembrando que quarta-feira teremos live do Dynamite, se a minha voz permitir, porque a minha voz está muito desgastada. Se a minha voz não permitir, eu aviso a vocês. Mas sexta-feira, no SmackDown, com certeza a gente vai tentar cuidar da voz durante a semana para na sexta-feira a gente fazer a live do SmackDown, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixe de maratonar os nossos conteúdos, porque é isso que faz com que o YouTube alavanque e divulgue o nosso canal. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Não deixem de assistir, eu conto com a audiência de vocês. Muito obrigado a todos. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.